Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a mastigar a palavra de Deus que nos é oferecida nesse tempo pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta à comunidade de Corinto. Estamos aqui na igreja de São Tiago, confiada a nossa ordem, muito próximo ao Vaticano. Atrás de mim, uma imagem de São Francisco, em uma postura muito conhecida nas suas imagens. Francisco que está em oração, Francisco que está recolhido. As fontes franciscanas vão dizer que São Francisco, até mesmo em meio à multidão, era capaz de se cobrir com o seu manto e ali no meio daquele tumulto se recolher em uma experiência mística de oração. Não existe um local que nós sejamos impedidos de nos encontrar com o Senhor. Mesmo no turbilhão das grandes cidades, como essa aqui de Roma, é possível nós nos recolhermos em oração, se assim o decidirmos, e colaborar com a graça de Deus, porque é Ele que reza em nós através do seu Espírito. O apóstolo hoje nos diz assim: irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Não somos servidores de nós mesmos, não administramos aquilo que nos pertence, mas todos nós, sacerdotes, leigos, religiosos, religiosas, todos nós somos administradores de um tesouro precioso, muito maior do que nós, e que vamos prestar contas. Que tipo de pessoa nós somos? Qual a administração que nós fizemos dos talentos que de Deus nós recebemos? É este o desafio, porque muitas vezes na nossa comodidade nós nos esquecemos disso, de fazer frutificar na nossa vida a graça de Deus. Mas sobretudo, tem hoje um aspecto da leitura que quero chamar a vossa atenção. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. E isso vale muito para nós não sermos laxistas na nossa avaliação. Eu não tenho nenhum problema. Ou então, para não cairmos no outro extremo, que é aquela de sermos profundamente duros para conosco, o escrúpulo. Para evitar esses dois extremos, de pensar que eu estou sempre em total santidade ou que estou imerso no pecado, vem aquilo que diz o apóstolo, que não sou eu que me julgo, nem é os outros que me julgam, mas é Deus que me julga. E como é que eu vou saber qual é o juízo de Deus sobre mim? Através de um sério exame de consciência, que não é feito a partir dos meus sentimentos. Aqui que está o problema, tantas vezes, das confissões, porque a pessoa se julga a partir da sua autoconsciência, da consciência que tem de si mesmo. E é preciso se confrontar com a palavra de Deus. Qual é o caminho mais prático? O exame de consciência, que se faz a partir dos mandamentos da lei de Deus e da igreja. É ali, observando com seriedade, e quanto mais exame de consciência se faz, mais uma pessoa vai se especializando. Assim é com todos nós. Irmãos caríssimos, nós temos um tesouro grande entre tantos da nossa igreja, que é o sacramento da reconciliação. Sem o sacramento da reconciliação, nós não vivemos em paz conosco mesmo, com Deus, com os irmãos. Daí a necessidade de um exame de consciência bem feito, que não é somente naquele dia, que uns minutos antes, mas a igreja recomenda o exame de consciência cotidiano, antes da oração da noite, chamado de completas, que ali eu me confronto com a palavra de Deus para pensar o que é que eu fiz naquele dia. Mas existe um outro exame de consciência, às vezes esquecido, que é aquele da missa. Quando o sacerdote fala, reconheçamos as nossas culpas, ali é um momento de você pensar quais são as suas faltas diante de Deus, de fazer um sincero exame de consciência. Aguardai que o Senhor venha, então cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. É o Senhor que nos julgará. Com o Salmo 36, nós assim rezamos: confia no Senhor e faz o bem, coloca no Senhor tua alegria.
nele, no Senhor, não em outro. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, fará brilhar tua inocência como a luz. Afasta-te do mal e faz o bem. A salvação dos piedosos vem de Deus, Ele os protege nos momentos de aflição. No Evangelho de hoje, os fariseus e os mestres da lei, eles acusam os discípulos de Jesus de não jejuarem com frequência e não fazerem as orações, como faziam os discípulos de João e dos fariseus. E a resposta de Jesus, ela se insere naquele percurso que entramos no Evangelho agora, do confronto de Jesus com os seus opositores. Aqui está o primeiro tema. De fato, se nós pensarmos no mesmo Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar mais à frente, no capítulo 18, aquela oração na parábola que faz o fariseu. E ele se apresenta como de fato é, como uma pessoa que faz tantas práticas de espiritualidade, de devoção. Jejua mais que os outros, reza mais que os outros, dá mais esmola que os outros. Então, eram pessoas de penitência e de oração. Mas aqui que está a diferença. Enquanto, por exemplo, o batismo de João Batista é um batismo de conversão, de penitência para se chegar a uma mudança de vida, o batismo de Jesus e a prática religiosa que nós devemos ter é uma resposta ao amor misericordioso de Deus que nos amou por primeiro. Percebem a diferença? Por isso que o próprio João Batista vai dizer assim: virá alguém que vai batizar com o Espírito. Então o primeiro gesto é de Deus, que nos dá o seu Espírito, nos dá a sua graça. E o segundo gesto é nosso, que correspondemos a essa graça. E não que a minha prática penitencial vai me transformando, mas sou transformado pela graça de Deus e acolho essa transformação com uma resposta penitencial. Então, a prática continua a mesma, mas o porquê, a espiritualidade da nossa oração, do nosso jejum, da nossa esmola, é diferente daquela que faziam os fariseus e até mesmo os discípulos de João Batista. Jesus vai dizer assim: os convidados de um casamento fazem jejum enquanto o noivo está ali? Não, enquanto o noivo está ali é momento de festa. Jesus é o noivo que é presente para a sua igreja. Esta imagem esponsal de Deus que se casa com o seu povo, já encontramos, já vimos no profeta Oséias, sobretudo. É Deus que ama o seu povo, mas ela é retomada por Jesus e ele se apresenta ele mesmo como esposo. Enquanto o esposo está ali, é momento de festa. O tema da festa e da alegria é um tema próprio do Evangelho de Lucas. Dias virão em que o esposo vai ser tirado. Assim diz: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Será tirado quer dizer que é o momento da sua paixão. Não é ele que se vai, ele será tirado. Naquele dia eles jejuarão. Chegou a nossa geração, a nós cabe a prática do jejum, devemos jejuar, não é uma coisa que é uma opção de fazer ou não fazer. Vejam, queridos, nós muitas práticas religiosas vamos deixando, vamos abandonando, mas que é preciso fazer isso. O problema é que alguns cristãos fazem ainda jejum como se fosse um discípulo do João Batista. Então açoito o meu corpo para produzir em mim a conversão. Mas não é esse o sentido do jejum cristão. É eu completo em mim aquilo que falta ao grande amor de Deus na minha vida, a paixão do Filho de Deus por mim. E isso domesticando o meu instinto para acolher aquela salvação que já me foi oferecida. Então Jesus vai dizer uma parábola e vai dizer assim: olha, não se pode pegar tecido novo e remendar em uma roupa velha. O tecido novo é mais forte e vai abrir o buraco mais ainda e não vai ficar bonito. Ou então de pegar o vinho novo que está ainda fermentando, o vinho é uma bebida viva, e colocando em um recipiente de couro velho, que o vinho é muito forte, vai arrebentar os odres. Então que é preciso saber colher aquilo que tem de bom na mensagem do João Batista, mas de mudar o seu sentido, o seu significado para uma dimensão profundamente cristã. Senhor Deus, revesti-vos das virtudes do coração do vosso Filho e inflamai-nos com seu amor,
para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.